continuação, né, de Sansão. De gente que não tem capacidade de pensar em um argumento em que possa esclarecer outros pensamentos. Mas o assunto é a força de Sansão. Foi tirada dele, porque o mesmo não resistiu a Dalila. Se tivesse praticado mais atos de mentiras, na prática, aí a promessa ia durar mais um pouco, mas o mesmo que foi o principal da história humana daquela geração, porque diz no versículo 16 do capítulo 16 do livro de Juízes que Sansão se angustiou-se até a morte. Aí no versículo 17 do mesmo livro de Juízes, do capítulo 16, Sansão, com grande angústia causada por Dalila, o mesmo contou a verdade, da qual era uma promessa principal, uma promessa feita como aliança que os deuses vivos principais fez com Sansão e seu pai e mãe. Daí o Sansão não perdeu essa força por causa das prostituições, mas sim porque ele não resistiu Dalila. E contou o caso da qual poderia acontecer e fraqueza dele. Eu lendo esse livro da Santa Bíblia, desse assunto de Juízes, capítulo 16, versículo 4 ao 22, eu começo mais ainda a me firmar na Santa Bíblia, porque a Santa Bíblia mesma não julga e nem condena com o mesmo pensamento os homens por causa de prostituição e adultério, como julga e condena as mulheres. Os homens é peso leve. Agora, em muitos casos, os homens se saem sem culpa, porque a Santa Bíblia não pega pesado para os homens como pega pesado para o lado das mulheres, não. Eu vou deixar aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 até o versículo 27. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27. Repetindo. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 27. Que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviam Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e secaram a Raba. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do
terraço a uma mulher que se estava levando a era. Esta mulher, muito formosa à vista, e mandou Davi enganar quem era aquela mulher, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias e Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, e ele perguntou Davi como passava Joabe e como estava o poço e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e leva os teus pés e lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor, e não lhe desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não deitou à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não desceste a tua casa? Vou continuar no próximo, o versículo 10.